Meus autores favoritos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho apresentar mais 3 autores favoritos, né? 3 dos que eu mais gosto. De tempos em tempos eu vou fazendo vídeo mostrando 3, explicando por que eu gosto desses autores. Acho que este já é o 3º ou 4º vídeo com esse tema. Hoje eu vou mostrar autores contemporâneos. O primeiro que eu quero citar é o Ian McEwan. E é essa obra aqui é Reparação, que eu acho que por enquanto é a magnum opus dele. Por enquanto, por quê? Porque ele ainda está vivo, né? Então vai que ele produza algo ainda superior a essa obra. Eu vou mostrar sempre uma obra de cada só, né? Só para representar. Ele é meu autor favorito, não por conta dessa apenas. Eu acho que eu já li umas 5 obras dele. Essa é a que eu mais gosto, é a mais consistente também, mas eu gosto muito da escrita do Ian McEwan. Agora, por que eu gosto dele? Eu acho que ele escreve bem, e aí eu já tô falando da narrativa, né? Vocês sabem que narrativa é uma questão muito cara para mim no romance. O que faz um romance é como a história é contada, né? Claro que não é só isso, mas para mim é o elemento principal que me agrada mais nos romances. Como o autor escolheu contar a história. Quando eu falo como, claro, estou falando de narração, mas eu estou falando de alguns elementos que a gente deve considerar. Um deles é o foco narrativo, quem conta a história, né? O foco narrativo, a depender da história, faz toda a diferença. Às vezes é o elemento principal da obra, como no caso de Dom Casmurro, como no caso de Lolita. Um outro aspecto da narrativa que me interessa também é a condução do texto, né? Um autor que escreve bem, uma narrativa bem construída, faz com que o leitor escorregue assim pelo texto, leia mais rápido do que imaginava, se envolva mais na história do que poderia se envolver caso fosse escrito de outra forma, por aí vai. E o Ian McEwan tem essa habilidade. Não é a habilidade de todo literato, hein? Eu sempre pontuo aqui quando a narrativa é boa. Não é todo literato que faz isso bem. Tem ótimos autores, mas que não são bons narradores. O bom exemplo que eu sempre dou é o Dostoiévski. Ele é excelente, é um dos meus favoritos, mas a narrativa dele não é tão fluida assim. E o outro detalhe do Ian McEwan é que ele conta histórias simples. Ele não tende, pelo menos tudo que eu li dele, né? Eu acho que de tudo que eu li dele, o enredo assim, um pouco mais mirabolante, entre aspas, né? Porque não tem nada de mirabolante. É mirabolante se a gente comparar aos outros enredos dele. Mas é este aqui, né? No mais, ele lida com histórias simples. E aí, para fazer uma história simples ser boa, nos envolver, aí tem que ter uma habilidade narrativa, porque senão não rola, né? Tem grandes autores que se seguram pelo enredo que é bom, né? Não tanto pela narrativa. Cria um enredo fabuloso, ok. Ele não precisa se destacar por escrever bem, conduzir bem o texto. Mas tem outros que pode escrever sobre assuntos singelos, banais, que se escreve bem e fica interessante. O outro autor, ou melhor, autora que eu quero citar é Chimamanda Ngozi Adichie. Li, acho que umas 4 ou 5 obras dela já. Esse aqui, Bisco Roxo, já fiz vídeo sobre este livro, vou deixar aqui. E Bisco Roxo só para representar, não quer dizer que esta é a obra que eu mais gosto dela. Na verdade, eu teria que pensar mais ainda a respeito disso, qual eu prefiro. Por que eu gosto da Chimamanda? Ela é uma autora muito contemporânea. Ela é contemporânea não só porque está viva ainda, mas ela é contemporânea porque ela trata de temas muito contemporâneos. Temas voltados para a diversidade. E como nigeriana, ela nos mostra um pouco da realidade da Nigéria. Quando eu falo que ela aborda temas voltados para a diversidade, é a questão do feminismo negro, toda essa questão bem contemporânea mesmo. Como é nigeriana, ela traz também um pouco do universo nigeriano, a questão da colonização, dos colonizados. A gente tende a conhecer mais, quando se fala de colonização no continente africano, os países colonizados por portugueses, como Angola, Moçambique ou até mesmo a África do Sul. Nigéria já é mais difícil. Quando eu falo a gente, estou falando de mim, né? Sempre sou eu. Eu me acho a medida de todas as coisas.
Não é isso, tô brincando, mas é que só posso falar de mim, né? Não posso falar dos outros. Ela traz isso e ela narra bem também. Ela conduz bem uma história e ela escreve livros grandes, né? Esse aqui é médio, é um livro médio, mas Americaná, Meio Sol Amarelo são livros grandes. Meu Sol Amarelo eu ainda não li, mas li Americaná. São livros grandes e ela conduz a história muito bem. Então, a narrativa dela é bem fluida. A gente lê esses livros grandes, assim, sem perceber. Foi isso que eu senti ao ler Americaná. A história me conduzia muito bem, assim, sem eu ter que ficar vendo, ainda estou na página X, ainda estou na página Y. Tem livro que a gente lê assim, né? Contando as páginas para acabar rápido. Então, para mim, o valor dela está na qualidade narrativa, ela narra bem, e trazer temas tão contemporâneos. Outro detalhe, se ela narra bem e traz temas muito contemporâneos, ela atrai um público bem jovem para a literatura dela, né? Para o que ela escreve. E uma outra questão que eu acho bem positiva também é tratar de temas coloniais. Então, Americaná, ela trata disso em vários outros temas, né? O que é ser colonizado, né? Qual a relação do colonizado com países imperialistas, a condição de ser colonizado em século XXI. Ela trata. Aqui, ela não trata em Hibisco Roxo, não é o assunto principal, mas a gente percebe o tema aqui, no meio da religião, né, do fanatismo religioso, a gente percebe que não era religião de matriz africana, religião cristã, inclusive. E eu sempre gosto desses temas, né? Como colonizado, quais são as questões do colonizado, como o colonizado lida com a cultura que foi imposta, né? E o último, João Guimarães Rosa, aqui, a magnum opus dele, Grande Sertão Veredas. Eu já li uns 3 ou 4, acho que uns 3 ou 4, tô olhando ali na minha estante para lembrar. Uns 3 ou 4 desse autor, e ele é maravilhoso, né? Sobre esta obra eu já fiz vídeo, então deem uma olhada aqui. O Guimarães Rosa, ele é um autor peculiar porque ele mescla erudição com coloquialismo, o que é raro, né? Você não vê autores fazerem isso assim à torta e à direita, né? Na verdade, eu estou tentando lembrar algum outro que faça isso e agora não me ocorre nenhum. Não estou dizendo que não exista, não estou dizendo que eu não conheça, só não consigo me lembrar. Então, você pega essa obra aqui e você tem a impressão que é algo bem regional, né? Uma realidade regional tal. Mas você lida com questões que são universais. E não só a questão universal que a gente vê por trás dessa história, mas a gente vê também uma erudição hoje. A gente vê aqui uma relação com Goethe, com Fausto do Goethe, ou não do Goethe, a história do Fausto, de modo geral, que não é do Goethe, né? O do Goethe é apenas a mais conhecida. Mas a história do Fausto, uma lenda medieval da Alemanha, então ele tem aqui a questão do pacto com o diabo e tal. E aí uma outra mistura boa, que são coisas que ele junta, mas parecem difíceis de juntar e ele consegue fazer isso e dar um bom caldo. Vou pegar um sujeito lá, um sertanejo, com reflexões que são filosóficas, mas são reflexões filosóficas com uma expressão coloquial. A gente está aqui falando do Riobaldo, a gente está falando do Riobaldo, um jagunço, filósofo praticamente, só que a expressão dele é de jagunço, ele se expressa de modo jagunço, então assim, a forma é de jagunço, porque ele é jagunço, mas o conteúdo é de uma pessoa com uma complexidade psicológica alta, um poder de elucubração, uma capacidade de elucubração e de reflexão que não é comum no jagunço, mas a expressão dele é de jagunço, é coloquial. Importante a travessia, é uma maneira muito mineira, muito mineira de falar, o que para mim traz até um conforto maior, porque eu também sou mineira, então dá uma aquecida no coração. E é coloquial, é regional, mas é universal por conta do tema, é universal por conta das reflexões, e é universal porque traz aqui uma interlocução, ele mobiliza cânone. Eu estou falando só dessa obra? Agora eu estou falando dessa obra, mas esses elementos todos que eu estou dizendo de coloquialismo,
de questão universal e tudo mais, ele também apresenta em outras obras. Eu li dele Manuelzão Miguelin, né, o Campo Geral, já li Sagarana, já li Primeiras Histórias. Então, a grandiosidade do Guimarães Rosa, assim, são inúmeras, porque se eu tivesse apontado apenas um desses elementos, olha, ele une o coloquial com o universal, já seria grande. Essa questão filosófica também com o coloquialismo também já seria grande. Uma questão mobilizar questões são bem coloquiais, de Minas mesmo, não é todo mundo que conhece, com cânone da literatura também, já é outro elemento. Então, assim, ele aproxima coisas que não são fáceis de aproximar. E ele não só aproxima, mas ele faz bem feito, né? Ele faz dar um caldo bom. Essa é uma das obras mais incríveis que eu já li na vida. 3 autores muito bons, cada um da sua forma, cada um de uma nacionalidade, né? A gente tem aqui um inglês, uma nigeriana e um brasileiro, todos bons. E eu gostaria que você me dissesse o que você já leu de cada um deles, se vocês concordam que eles são bons, vocês podem discordar também, né? Porque isso é tudo muito pessoal, é a minha lista. E o que mais vocês sugerem, assim, de grandes autores e por quê? Quais são os preferidos de vocês? Eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram, Facebook. E de curtir este vídeo se você gostou desse tema, desse vídeo. Obrigada, beijo.